Oiê! Vamos lá, módulo novo. Aqui a gente vai estar falando de abundância e prosperidade, que é o que no final das contas todo mundo vem procurar de uma forma ou de outra. Por quê? A gente precisa entender qual é o conceito, o que significa a tal da prosperidade, para não fazer tanta confusão. Porque muita gente confunde prosperidade com riqueza material, e não é bem isso. Quando você está pensando que prosperidade é só comprar o palacete, o carrão dos sonhos, comer nos melhores restaurantes, não se preocupar com a conta, isso também faz parte da prosperidade, mas não é só isso que é essa tal prosperidade. A primeira coisa que você precisa pensar é que próspero é o tipo de pessoa que tem a mentalidade próspera, rica e abundante. E dentro dessa mentalidade, é uma mentalidade de que ela se sente merecedora disso tudo. Guarda essa palavra, merecimento. Dentro da prosperidade também vem um negócio chamado equilíbrio emocional. Pessoas que têm as emoções controladas, as emoções equilibradas e, portanto, elas conseguem realizar muito mais. Está incluso também realização profissional. Porque para você estar bem-sucedido na vida, você tem que estar realizado profissionalmente. E isso nós estamos falando de carreira, não de trabalho. A prosperidade tem a ver com a felicidade, com essa plenitude que a gente alcança quando a gente chega num certo andar, nessa escala toda que a gente veio estudando. Se a gente olhar a etimologia da palavra prosperidade, ela diz pra gente que é você alcançar aquilo que você deseja obter. Então, muitas vezes as pessoas, elas vinculam o querer só a coisas materiais e pode ser que não. Quando você vai mergulhando mais fundo naquilo que é o desejo profundo de cada pessoa, ela às vezes deseja um carro porque ela quer ser reconhecida, ela quer ser amada, ela quer ser feliz, ela quer sentir liberdade. E isso é o real sentido da prosperidade para ela, e não às vezes só o objeto ou aquilo que ela está dizendo superficialmente que ela deseja. E como tudo a gente já viu que tem a dualidade, as polaridades, a prosperidade também tem isso. Ela traz junto com ela uma lei universal que é a do dar e receber. Quando você está dando, você está recebendo ao mesmo tempo. Esse dar, a gente está falando já de um nível mais energético, é um nível mais profundo, não de dar coisas, mas você realmente ter esse desapego de realmente servir as pessoas de uma maneira maior. Agora, quando a gente está falando de receber, ele é um estado muito interessante, porque às vezes as pessoas elas não sabem receber ou elas não acreditam que merecem, têm crenças de merecimento. E isso faz com que a prosperidade não possa chegar para ela, porque a lei do dar e receber não vai estar acontecendo. Eu vou explicar um pouco melhor aqui na frente, mas eu quero que vocês guardem esse conceito. O receber, ele está diretamente vinculado da gente ter uma clareza muito grande dos nossos papéis, um mindset positivo, um autoconhecimento, a crença da autocura, é a nossa capacidade de encontrar congruência nos dois lados, servir e receber. Eu vou contar uma história para vocês que acho que ilustra bem esse momento onde havia uma senhora que ela era muito boa mesmo, ela fazia muita caridade, muitas coisas boas para as outras pessoas. E num certo dado momento da vida dela, ela teve um AVC, ficou paralisada em cima de uma cama e ela não tinha família. Então, as pessoas que ela ajudou vinham e trabalhavam, ajudavam ela, davam comida, banho, cuidavam dela. Essa senhora veio a falecer. Quando ela chegou lá do outro lado, o pessoal falou: "E aí, seja bem-vinda", recebeu ela com muita festa, mas ela estava muito brava. Ela chegou revoltada, porque ela falou assim: que adiantou eu ser boa, fazendo tudo para as outras pessoas, doava, prestava, servia e tudo, e daí no final da minha vida, o que eu recebo em troca? A ingratidão de vocês de me deixar em cima de uma cama entrevada, dependendo do favor dos outros. Eu não estou satisfeita com isso, não". E os espíritos mais elevados chegaram para ela e disseram:
Foi a grande oportunidade que o universo encontrou para que você pudesse receber o amor das pessoas, para que você pudesse deixá-las pagar. Essa senhora, apesar da gente olhar a história e enxergar que ela era muito boa, na verdade ela era muito egoísta, porque pessoas que só doam, elas são pessoas que elas não sabem receber ou acreditam que não merecem receber. Com isso, elas não fazem com que a roda da prosperidade e da abundância girem. E eu vou estar explicando isso aqui para frente para vocês também entenderem como é que funciona e por que, de alguma forma, a vida de vocês pode estar travada. Um dos primeiros pilares dessa roda da abundância é o autoconhecimento. Foi o pilar que vocês vieram trabalhando até agora muito forte. Porque uma pessoa que não se conhece, ela não se aceita, ela não se autocura e ela não pode potencializar seus resultados. Vocês agora são donos do autoconhecimento, de conhecer muito mais de você mesmo do que a maioria das pessoas que estão andando por aí. Esse pilar do autoconhecimento, ele é um pilar que ele começa aqui, mas ele não termina, ele é uma constante. Vocês hoje têm ferramentas suficientes para continuar explorando dentro de vocês todas as potencialidades, descobrir o que está te travando, onde você não está conseguindo ir bem, e você tem ferramentas e recursos internos que podem te levar para o próximo nível. Esse é o poder que o autoconhecimento tem para fazer destravar essa nossa roda da abundância. Dentro do autoconhecimento, você acessou as suas crenças e você vai começar a cada vez mais observar as coisas que você costuma falar que vem do automático. Sabe, o dinheiro não traz felicidade, todo homem trai, todo político é ladrão. Essas verdades que a gente traz desde o berço e que normalmente nós não contestamos, mas que está na hora de contestar. Ser próspero ou ser estagnado está diretamente interrelacionado com essas nossas crenças, que elas podem ser positivas ou negativas. Isso depende do como você vai querer ver sua vida daqui para frente. O que eu acredito, eu penso, eu sinto, eu faço, eu conquisto. E se eu conquisto, eu realizo. Logo, eu sou próspero. É simples assim. O segundo pilar que compõe a roda da abundância é o planejamento. Você aprendeu a criar suas metas, a estabelecê-las de uma maneira onde você vai validar ela, passar pelos filtros, entender aquilo que importa, que não importa, se estão de acordo com seus valores. Isso tudo vai fazer com que você saia à frente para fazer a sua roda da abundância girar, porque a maioria das pessoas não tem capacidade de fazer planejamentos. Muitas vezes, para realizar tudo que você deseja na sua vida, você precisa de um prazo mais longo. Mas quando você tem um planejamento na sua mão, você consegue enxergar as etapas do seu caminho. E, conforme a gente aprendeu também dentro desse programa, foi que quando você consegue medir, você consegue ver se você está caminhando em direção à sua meta. O tamanho do sonho das pessoas, de verdade, não importa muito. O que conta é o quanto você está disposto a pagar por ele, o quanto você está disposto a sacrificar por ele. E às vezes as pessoas não estão. Se eu quero um corpo mais harmonioso, mais sarado, eu tenho que demandar algum tipo de esforço e eu tenho que estar disposta a pagar isso. Será que você está realmente disposto a pagar pelos seus sonhos? O quanto você está disposto a pagar pelos seus sonhos? Essas são as suas perguntas. E pensando do lado do planejamento, o que eu preciso que vocês entendam é que o planejamento ele não pode ser tão engessado a ponto de você perder a capacidade de sonhar, de conseguir enxergar outras possibilidades de resolver às vezes as suas questões que vão surgir no meio do caminho. E como nós vimos no módulo anterior, a visão vai te manter na direção desse planejamento. Se você tem uma visão clara de onde você quer chegar, se você tem uma fotografia clara de qual é a sua meta, de quais são as evidências que você está criando para saber que você atingiu determinados patamares da meta, não tem como você dar errado. Então, você saiu muito, mas muito à frente da maioria das pessoas com isso. Então, nós já temos 2 pilares da roda da abundância para você ver como que você está. Se localiza, enxerga em termos de autoconhecimento como você está, em termos de planejamento, como é que você está? O terceiro pilar é a ação.
É quando a gente realmente se arrisca para fazer. Porque não adianta você fazer um planejamento lindo e maravilhoso e não sair para ação, não ter uma atitude sua que te mostre que você está caminhando naquela direção. Se é conquistar o corpo dos seus sonhos, o que você precisa fazer para conquistar esse corpo? Acho que vocês já ouviram falar na frase que a fé sem obra é morta. É mais ou menos sobre isso que a gente está falando aqui. Aqui é o lugar onde eu falo que você tem que pôr um pouco mais de energia. Porque para a gente colocar um carro em movimento, até ele começar a entrar em movimento, ele precisa de um pouco mais de combustível. Mas depois ele pega embalo. Os Abraham Hicks, eles falam muito sobre isso quando a gente está falando de você pegar embalo em pensamentos negativos. Quando vem um pensamento negativo, vem outro pensamento, e você tem aquela avalanche que parece que está te sufocando. Quando você muda essa dinâmica e coloca um pensamento positivo, você tem que esperar juntar mais um, mais um, mais um, e eles começam a te colocar em um movimento. É um trem. Quando você coloca ele para funcionar, ele parece que vai um pouco mais lento, e aí ele vai pegando ritmo, pegando ritmo. É isso que a gente está te convidando a fazer para que a roda gire. Uma ferramenta que eu te falo que ela é muito poderosa para te fazer entrar nesse estado de ação, de arriscar, de movimento, é o ponte ao futuro. A gente sempre se coloca onde nós estamos e imaginando aonde nós gostaríamos de estar. Se você tem isso estabelecido, que é a nossa meta, você vai caminhar naquela direção e talvez você não saiba nem como você vai fazer isso nesse momento, mas o fato de você ter isso como uma certeza dentro de você vai fazer com que o universo comece a girar e ele vai trazer as soluções que você precisa. Eu acho que eu já contei para vocês a história do Napoleão Hill, quando ele estava muito para baixo, muito ferrado e não estava conseguindo sair do lugar. Ele saiu para fazer uma caminhada. Ou seja, ele agiu. Ele, em vez de ficar parado em casa se lamentando, ele falou: vou dar uma caminhada. Só esse ato, só esse movimento que ele se colocou, de se colocar em ação, trouxe ideias para ele. Tanto que ele começou a ouvir o seu outro eu, como ele chama, que nós chamamos de subconsciente, o eu superior, o nome que você quiser dar, porque para cada um tem um nome. Ele ouviu esse eu dele, dizendo para ele o que ele deveria fazer em seguida. E quando ele sentiu que ele deveria fazer essa outra etapa em seguida, ele não ficou parado, imaginando, será que eu devo? Ele arriscou, ele foi, ele se colocou em movimento. E uma coisa foi trazendo a outra, até que ele chegou em outra cidade, na Filadélfia, e publicou o seu livro. Então a questão é o quanto você está se colocando nesse movimento, tirando a bunda da cadeira mesmo, para fazer a coisa acontecer na sua vida, para fazer a roda girar. E o quarto pilar é quando a gente entrega mais, é o over delivery. É quando você está disposto a dar para receber. Isso é lei também, é princípio bíblico, nós não temos nem como discutir isso. A partir do momento que você começa a dar mais, é a hora que o universo consegue te entregar mais. Depois vem um hackzinho aí daquela palavra que eu falei para vocês guardarem, merecimento, tá? Muitas vezes eu atendo pessoas que elas reclamam que o marido não dá atenção, os filhos não escutam ela, que os chefes não valorizam ela e etc. Porém, quando a gente faz uma análise profunda da gente, a gente se comporta exatamente igual. Você não dá atenção para o seu marido, não escuta seus filhos e não está também dando valor para o seu chefe. Muito provavelmente, quando você faz isso, o universo só está te devolvendo aquilo que você já age. Só que é muito mais fácil a gente acusar no outro. Eu quero que vocês sempre pensem que existe o neurônio espelho. Isso é uma coisa de neurociência, não vou entrar no detalhe para não ficar muito conturbado, mas eu quero que vocês percebam, às vezes, quando uma pessoa está sentada na frente da outra e uma boceja, a outra vai bocejar também. O neurônio espelho está agindo naquele momento. Quando você começa a verificar que no seu entorno as pessoas estão agindo de uma maneira que você não está gostando, muda você primeiro. É o segredo do sucesso. Quando você muda, o mundo à sua volta muda. Você quer ser mais valorizado, mais elogiado por alguém? Comece a elogiar mais. Você quer que as pessoas paguem mais para você? Comece a pagar para os outros. Comece a perceber, e isso eu percebi em mim, que eu estava querendo todas as coisas de graça.
E automaticamente as pessoas que chegavam perto de mim queriam tudo de graça. Quando eu comecei a valorizar o trabalho do outro e pagar pelo trabalho do outro, automaticamente o dinheiro começou a vir para mim, porque as pessoas começaram a me pagar melhor por cada coisa que eu fazia. Então, a lei é clara: você dá e você recebe. Você não pode esperar estar recebendo antes de dar. Não é assim que funciona. Você vai cair contra a lei. Logo, não vai funcionar bem, né? Essa energia de ser grato, de entregar mais, produz esse resultado natural na gente, dessa gratidão. E essa gratidão, ela é um estado de vibração. Você vibra num estado que vai fazer com que as coisas naturalmente, daquele mesmo andar vibracional, seja atraído para você. Há muitos anos atrás eu escutei uma história do próprio Miguel Falabella. Ele falou, tá? Ele contando a história de que ele chegou um dia na casa dele e ele estava vivendo uma vida bem escassa, bem complicada, e ele resolveu doar tudo. Ele pegou e falou: comecei doando roupa, doando móvel, fui doando, fui doando, fui doando. Eu sentia que eu tinha que fazer, se colocou em movimento. E foi doando. Ele falou que a vida dele se transformou naquele momento. Eu não estou dizendo para você doar tudo que você tem, eu não estou dizendo que esse é o caminho, mas eu estou dizendo que às vezes você está com tanta energia parada. Sabe aquelas pessoas, e eu vi isso com os meus avós, eles enfrentaram uma guerra. Então eles juntavam até pote de vidro, tinha estoques de pote de vidro em casa, porque um dia podia faltar. Adivinha se não faltava sempre? Porque você está vibrando nessa escala vibracional da falta, da escassez. Então vai acontecer o que você está querendo. Essa é a crença, lembra? Crenças criam realidade. Vocês veem como tudo isso que a gente aprendeu até agora se conecta? Aí a gente entra na frequência do perdão. Quando você não perdoa as outras pessoas, você automaticamente não perdoa a si mesmo. Muitas pessoas falam para mim que elas conseguem perdoar o outro, mas elas não perdoam a si mesmo. Então elas não perdoaram o outro. Porque a partir do momento que elas conseguirem de verdade, com honestidade no coração, perdoar o outro, naturalmente ela vai perdoar ela mesma. Neurônio espelho, não tem como ser diferente. É muito fundamental que você seja brutalmente honesto para o processo funcionar. Porque eu já menti muito para mim, mas muito mesmo. Eu falava as coisas da boca para fora, mas de verdade eu não sentia. O segredo está no sentimento. E para ver equilíbrio, nós temos que pensar que você dá e você recebe. Os dois têm que estar equilibrado. Eu quero que você olhe para os seus comportamentos, para a sua história, se você foi uma pessoa mais doadora ou mais recebedora. As duas coisas têm que estar no mesmo patamar. Você tem que dar, mas você tem que receber. Quando eu fazia as coisas pelas outras pessoas, fazendo, doando, eu fazia de um modo que eu desequilibrava, porque essas pessoas não podiam me pagar de volta, não podiam me retribuir de alguma forma. E pagar nem sempre é com dinheiro, tá? São várias formas de retribuição. Eu causei o desequilíbrio na minha vida ao não obedecer essa lei. Ela é lei, não tem como. Se eu só der e não receber, eu corto o fluxo da prosperidade na minha vida e a roda para de girar. A roda estava girando. Aí começou a dar uma engatada, outra engatada, até a hora que a roda parou de girar. E é a hora onde você tem as suas falências. Podem ser financeiras, emocionais, não importa. Você vai ter suas falências, porque você está travando a roda da prosperidade na sua vida. Para finalizar essa aula, eu quero que você pense se você foi até hoje uma pessoa mais doadora ou mais recebedora, ou se você teve isso mais equilibrado. Observa dentro disso que você aprendeu, aonde você concentrou mais energia e aonde a sua roda pode estar travada. Esse nível de autoconhecimento é de uma profundidade absurda para destravar uma vida. E na próxima aula nós vamos estar falando sobre a roda da abundância. Nós falamos de prosperidade e abundância, óbvio, mas agora eu vou falar especificamente da abundância. Como é que a gente faz para essa roda girar? Espero vocês na próxima aula.